Seja bem-vinda. Ótimo. Eu tô arrumando a Obrigada. janelinha pra ter o teu nome aqui. Tu pode se apresentar e daí a gente vai introduzir o que a gente vai falar hoje logo mais. Mas isso aí, o pessoal do chat deu oi, né? Eu sei que tem muita gente da unidade também que já te conhece, mas por favor, se apresente. Deixa eu ver se a tua voz tá sendo legal pro pessoal também. Eu sou Idara, eu sou advogada. Atualmente estou como diretora jurídica da unidade e eu venho atuando na área de direitos autorais muito em razão do meu marido, que é ilustrador, ilustrador digital, para ser mais específica. Então, te trouxe aqui para conversar porque eu só faço parte da Soberana, né? Um coletivo de começa como criador de conteúdo de esquerda radical na internet, mas hoje a gente está atuando em diversas outras frentes. E uma das coisas que a gente preza fazer é também representar a luta de diferentes trabalhadores em vários campos, né? E a gente percebeu com o tempo que o campo que fazia mais sentido para a gente atuar e conversar com as pessoas e encampar as pautas e tentar ajudar os campos que têm a ver com a internet. Então, um dos exemplos que o pessoal Uhum. que conhece a gente sabe é a gente tem organizado psicólogos que têm sido, desde a pandemia, muito precarizados por uma maneira de trabalhar pela internet. Então, a gente começou também a organizar advogados, a gente começou a organizar professores, que também professores têm atendido muito no esquema remoto, esse tipo de coisa. E as pautas dos artistas é uma que claramente estão sendo muito afetadas pela tecnologia, principalmente por causa da questão da inteligência artificial. Então, assim, queria que tu falasse, de repente, quais são as principais pautas dos trabalhadores hoje e por que o Unidade surgiu para tentar, né, representar elas na política institucional brasileira, que é o que vocês têm feito, né? Ele surge muito em razão dessa discussão de inteligência artificial. A classe artística, ela por si só sempre teve uma dificuldade de se entender como uma classe trabalhadora. Tem aquele mito do artista ser alguém que vive do prazer, quase como se não precisasse ter uma renda, que artista não trabalha. E isso tudo, esse senso comum atrapalhou muito que a classe artística se visse como uma classe trabalhadora. Isso tanto a classe de arte tradicional, que em geral tem uma proximidade maior com a elite, então eles não veem muito bem quando são colocados como classe trabalhadora, mas também acontece com os artistas das artes não tradicionais e que são precarizadas e não são vistos como trabalhadores por causa desse senso comum. Só que faltava algo para ligar essa classe numa luta. Outras tentativas foram feitas, mas parecia que realmente faltava um gatilho. E surge aí, então, a questão da inteligência artificial, e na esteira de umas votações do PL 2338, dois coletivos se juntam, que é o CAD e o SBI, o Chua e do Bre, se juntaram e começaram a falar disso, na época, salvo engano, no Twitter, e trouxe muita gente para essa união. E dessa união surgiu Unidade. Daí o nome União Democrática dos Artistas Digitais. Então a gente vem para falar de inteligência artificial, a gente vem desse problema, mas com isso a gente esbarra em outros problemas da classe artística, que é não se reconhecer e não ser reconhecida pelo Estado como uma classe trabalhadora, e a precarização, que aí são duas frentes, né? Além da inteligência artificial. Em relação a não ser reconhecido, a maior parte das profissões artísticas não tem um número de CBO, nem um número de CNAE. E aí, para quem não sabe o que é, o CBO é um númerozinho de identificação que toda profissão tem na hora de assinar a carteira de trabalho. E o CNAE é mais ou menos a mesma coisa, mas ele serve para CNPJ e MEI. Você precisa ter um númerozinho ali que é o número que descreve a sua atividade. E a precarização já existia e aumentou com a reforma trabalhista, que possibilitou a pejotização e foi uma das classes mais afetadas. Então, hoje, o Unidade, ele abrange todas essas pautas dentro de si. Eu gosto bastante porque eu acompanhei, eu acho, desde quando vocês surgiram e
os artistas, eles abraçaram muito, porque eu acho que eles sentiram um pouquinho, ironicamente, eles sentiram antes de outras profissões que a gente imaginaria que sentiriam a automatização que está vindo das ferramentas de inteligência artificial, porque eu acho que lá em meados de 2022 começou a surgir a questão da geração de texto, né, a IA generativa de texto. Quem segue o canal aqui, a gente fala muito sobre isso. IA generativa de imagens e enfim, áudio, né, porque o pessoal da dublagem também, né, tá muito integrado com vocês, o movimento Dublagem Viva, né. E daí, assim, o que vocês têm focado muito agora é na como é que a gente está fazendo a regulamentação, ou como é que a gente está se propondo a fazer regulamentação no Brasil. E uma coisa que eu achei legal do trabalho de vocês, quando eu fui acompanhando, é que eu tinha a ideia que vocês estavam muito focados na PL 233823, né, que inclusive teve grandes desenvolvimentos sobre isso hoje, mas vocês também estão trabalhando basicamente em todas as legislações, PLs, discussões que tem, vocês estão lá, né? Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre como é que tem sido esse trabalho, o que vocês estão fazendo, como é que vocês contatam as pessoas, né? O Unidade ele começou a ser meio um guarda-chuva para problemas, quase uma ouvidoria de artistas que a gente virou. Por não ter uma referência, todo mundo começou a trazer demandas para gente. E a gente viu que não dava, nem era o objetivo inicial da unidade, ficar só preso na inteligência artificial, e mesmo que fosse, não dava. A gente viu isso, não dava. Porque essas questões, elas acabam se interligando em determinado momento. Não adianta a gente falar de inteligência artificial, sobre não ter demissão em massa no PL ou qualquer coisa do tipo, se a gente está falando de uma classe que sequer tem direito trabalhista reconhecido, porque não tem ali um CBO próprio. Então, todas essas questões elas vão se esbarrando. Se eu estou falando que não pode ter demissão em massa, eu estou falando de um direito trabalhista. E se você é PJ, você não é considerado pelo Estado trabalhador. Não tem como as coisas não caminharem juntas. Então, a gente tem os nossos voluntários, eu sou voluntária, todo mundo que trabalha na unidade é voluntário, a gente não recebe dinheiro para isso. A gente doa o nosso tempo e divide o trabalho ali entre as mãos que nós temos para poder fazer pesquisa, tanto jurídica quanto técnica, e outros trabalhos, né, questões administrativas, por exemplo, para poder ter a possibilidade de conhecer mais esses temas e falar de uma forma mais correta. A gente tem uma preocupação muito grande em não passar desinformação. Então, no jurídico, a gente fez um mapeamento de alguns PLs, e eu falo alguns e não todos, porque é realmente muito difícil a gente conseguir mapear todos os PLs, tá? Todo dia surge um projeto de lei novo, e a busca nos sites é muito complicada, porque você precisa colocar termos, aparecem muitos resultados. Então, é ali uma pesquisa bem desgastante para a gente chegar. Então, toda hora a gente está descobrindo um PL novo. A gente tem muitos PLs mapeados que falam... tem o 2370, que visa alterar a lei de direitos autorais, de autoria da Jandira Fegali. Tem o 2775, que fala sobre inteligência artificial, mas é focado em consentimento. Tem... esqueci o número da outra agora de cabeça. Mas tem outro que fala só sobre a questão do opt-out, inteligência artificial. Tem alguns projetos do senador Paulo Paim que falam sobre automação no mercado de trabalho. Então, a gente está sempre ali tentando manter uma planilhinha ali e acompanhar esses projetos de lei para atuar de uma forma mais estratégica no legislativo. E inclusive eu já dei uma olhada dentro, né, dos grupos e discussões de vocês, e vocês são muito organizados nesse sentido, porque vocês têm um núcleo de pesquisa, né? Vocês têm um núcleo de alinhamento do discurso, do que vocês vão estar pautando nessa semana. Vocês, tu falou dessas PLs que vocês estão acompanhando. Essa terça-feira tu participou, né? Eu te vi lá da sessão da 2775, que estava falando sobre o consentimento. E tem resultado dessa, porque eu acompanho só um pouquinho mais como é que foi. E daí, além de falar dessa, acho que era legal falar da construção dessa. Eu não sei se você consideraria a maior, mas da
38, que foi a que teve a conclusão hoje, né, e tentou se ter a votação, mas explica um pouco como é que foi essa de terça-feira e talvez falar um pouco dessa aqui, que eu tô vendo que vocês estão há muito tempo em cima dela aqui, o que vai acontecer, e parece que vai ter coisa para acontecer semana que vem também, então seria legal avisar todo mundo, né? Bom, a 2775, ela fala só sobre consentimento. É sobre as pessoas, não só artistas, terem que consentir que as empresas usem seus dados. Coletem e usem, na verdade. Obviamente, isso também abrange redes sociais. E no caso de crianças e adolescentes, até os 16 anos, esse projeto de lei visa proibir a coleta e o uso de dados. Então, só poderia ter coleta e uso de dados de maiores de 16 anos. Essa audiência que teve na terça foi a primeira audiência pública desse projeto de lei. Então, provavelmente, ele terá outras audiências públicas. Ele passará também por outras comissões, Comissão de Ciência e Tecnologia, que é que ele está. Ele vai passar pela CCJ depois. Acho que só essas duas comissões, salvo engano. E aí vai para o plenário, tem todo aquele trâmite, né? Então, ele ainda está muito no começo, mas ele provavelmente vai ser um pouco mais fácil ali de ter o desenrolar dele por ser um projeto de lei menor. Então, tem menos coisa a ser discutida, ele é muito focado. E a gente vê ele como um projeto de lei estratégico, não só para a unidade, mas para a sociedade como um todo, porque ele abarca ali o mínimo, que é o consentir. Né? Eu não quero dar a minha imagem, a minha voz, o que eu produzo para ser usado. E eu tenho que ter o direito disso. E mais do que ter o direito disso, como eu exerço esse direito e como eu sei os riscos que isso abrange, né? Se eu consentir, qual o risco está envolvido nisso? Então, ele é um projeto de lei que fala dessas situações. Até porque estão tratando isso, todo mundo consentiu por padrão. Inclusive, muitas vezes elas já dizem, nós já treinamos seus dados, né? Reclama depois com a gente, nós resolvemos isso. E o que não faz sentido em nenhum aspecto, assim, né, de nenhuma pessoa pensa que em nenhum aspecto da sua vida você vai ser apresentado com uma decisão que nem sabia que existia, porque a gente sempre fala, né, estão sendo usados dados de 20 anos atrás, de quando a internet começou a existir, né, o YouTube existe desde 2006, enfim, Facebook desde 2010, alguma coisa, 2011, estão se pegando esses dados e dizendo, olha, nos avisa se você não quiser que a gente use. Não faz nenhum sentido, né? Então, eu acho que é importantíssimo colocar isso. É até uma piada que as empresas tentem fazer isso dessa maneira, assim. É ridículo, mas é o que elas estão fazendo, né? Em todo mundo, na realidade. E esse projeto de lei, ele justamente coloca a regra ser o não treinamento. E se você quiser disponibilizar isso para treinamento, aí sim você vai lá e autoriza num botão específico. Isso evita muito problema, porque a gente tem que pensar no ser humano médio. E o ser humano médio, mesmo que quando a gente pensa globalmente, não é a pessoa que sabe todos os riscos, todos os usos que podem ser dados para isso, para ficar tendo uma autorização que é automática. E quando a gente pensa em realidade Brasil especificamente, a gente precisa parar de achar que o Brasil são só as grandes capitais e a só Sudeste. O Brasil ele é muito maior do que isso, e o interior do Brasil a gente está falando de pessoas que muitas vezes contam com informação só de rádio, só de TV. Parece loucura isso que eu falo, mas não, é assim até hoje, plano 2024. A gente tem que ter a noção de que a gente vive num país com uma desigualdade social enorme, uma desigualdade de educação, uma taxa de analfabetismo enorme. E isso tudo impacta nessas escolhas que as pessoas podem fazer. O celular chegou a internet e não chegou a informação necessária. Não, e até ia dizer, isso faz parte, é uma coisa que a gente fala direto aqui desse projeto das próprias Big Techs, junto com, enfim, as legisladores que têm essa pecha de ser mais neoliberal, que é basicamente assim, a gente traz a inclusão digital, mas o que significa a inclusão digital? Você agora pode usar todas as plataformas, né?
E por causa da condição que o Brasil se coloca como não sendo um produtor dessas tecnologias, né, por causa do nosso contexto histórico e tal, a gente está usando tecnologias dos Estados Unidos. E as pessoas que nem tu disse, elas não têm nem como ter essa formação. Se eu, quando me registro numa rede social, não vou ler os documentos todos lá, não vou pensar em todas as coisas que eles podem estar pegando meus dados, realmente a pessoa que não trabalha com tecnologia, que não usa todo dia, ela não vai entender isso. Porém, ela vai ter o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, né? Porque as pessoas querem usar essas ferramentas. E essa inclusão digital, que é basicamente toma a Big Tech, está aqui todos os nossos usuários e todos os dados deles, cria essa situação também que acaba funcionando muito bem para as Big Techs, né? Se elas conseguirem escapar dizendo todos esses dados são meus e a gente não reclamar, é isso que elas vão fazer, né? Exato. E mesmo a gente não precisa pensar só no interior, a gente pode pensar também na questão favela, comunidade. Nas próprias cidades tem uma desigualdade social muito grande e isso impacta muito em como as pessoas têm acesso a essa internet, que geralmente é dito como uma coisa milagrosa, que faz coisas maravilhosas, e esquecem de dizer os riscos inerentes a essa tecnologia. Então as pessoas são muito enganadas nisso, sim. Perfeito, a gente está sempre falando disso, assim, se é tecnológico, às vezes na mídia é tratado como maravilhoso. Inclusive, vendo as sessões que vocês estavam fazendo parte, acompanhando junto, sempre tem alguém lá para chegar e dizer, essas tecnologias são maravilhosas, elas são inovação tecnológica, elas vão levar o nosso país, então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de regulamentação, porque isso pode atrasar nosso desenvolvimento. A gente tem que sempre se perguntar que desenvolvimento é esse, né? Porque o que a gente está tentando ir contra é basicamente essas empresas chegarem e espolharem todos os nossos dados, né? Usarem a gente como um grande fazendão de dados e de treinamento barato e trabalho gratuito, às vezes, para essas coisas. Então, eu acho que é muito por aí que é a luta que vocês estão fazendo, né? E daí, vamos falar um pouco, então, sobre a 2338, porque hoje teve o parecer final da comissão, né? E daí, o que aconteceu depois? Vou perguntar para vocês também falarem como é que ela é, que trabalho vocês têm feito em cima dela. Bom, o 2338 ele não começou como 2338, ele teve um caminho até chegar aí. Começou com 2120, 21/20, na Câmara. Era um projeto muito tímido, tinha ali, acho que 10 artigos, salvo engano. E ele era basicamente uma lei principiológica. Só que o que a gente tinha em 2020 de tecnologia de inteligência artificial era muito diferente do que a gente tem hoje e muito diferente do que a gente tinha em 2022, que foi quando esse projeto de lei chegou ao Senado. Então, dentro desse cenário, daquele 2120 não ser mais suficiente para regular a matéria inteligência artificial, o Senado montou uma comissão de juristas para analisar o tema e fazer um substitutivo. Essa comissão de juristas deu um relatório e esse relatório foi apresentado ao Rodrigo Pacheco, que protocolou como projeto de lei 2338. E de lá para cá, vem sendo apresentada várias emendas. Emendas são pedidos de alteração no texto. Essa alteração pode ser para acrescentar algo, para retirar algo, enfim, mudar a forma como as coisas estão escritas. E dessas várias emendas que foram sendo apresentadas, elas foram ali modificando esse texto até chegar no texto de julho, de 4 de julho. Esse texto de 4 de julho é o texto que, na visão da unidade, foi o melhor texto que a comissão teve. Ele tinha ali Ele não era um texto perfeito, tá? Não é isso que a gente está dizendo. Ele precisava de melhorias, mas ele era um texto que tinha garantias mínimas de direitos trabalhistas, garantias mínimas de direitos autorais. E as modificações que nós vimos que tinham que ser feitas nessa lei, né, do jeito que ela estava, nesse projeto de lei, eram modificações pontuais e não num número excessivo. Então, nós começamos a apoiar esse projeto de lei para que ele fosse aprovado. Só que nós tivemos um problema muito grande em razão do lobby das Big Techs no Senado. E esse texto de julho para cá, ele foi desidratando, ele foi perdendo partes importantes. Então, a gente tinha um texto que era bom e a gente precisava acrescentar algumas coisas para tornar ele perfeito. E ele foi
perdendo essas coisas que eram boas. E nesse perder, saíram coisas, por exemplo, como a coibição de demissão em massa, que não atinge só artistas, atinge todos os trabalhadores. E a gente começou, então, a fazer um trabalho de fazer o chamado lobby do bem. Juntamos algumas equipes, uma equipe do Diretório do Distrito Federal para ir presencialmente nos gabinetes, bater na porta e falar com os senadores. E equipe, cada um na sua casa, mandando e-mail, ligando para os senadores, falando com o gabinete, falando com o assessor, fazendo reunião virtual. E nós fizemos isso por um bom tempo, de julho para cá, só que nós fizemos isso de uma forma mais incisiva no último mês, que foi quando a situação ficou muito mais grave. Porque a gente teve um período ali que a comissão ela parou em razão das eleições municipais. E aí, quando volta das eleições municipais, ela volta a todo vapor, mexendo nesse texto e com as big techs muito em cima dos senadores. Então, foi a hora que nós e as outras instituições envolvidas ali com esse PL falamos, não tem como, a gente tem que ir para Brasília, ligar, falar, pedir. E foi essa caminhada que nós tivemos para... Inclusive, às vezes a gente ligava, não era nem pedindo para incluir, era pedindo assim, por favor, não tira isso do texto. Sim. Olha, isso é importante, mantém isso no texto, pelo amor de Deus. E aí a gente chega no texto atual, que não é tão bom quanto o texto de 4 de julho, mas considerando todo esse cenário que a gente tinha, foi o melhor que a gente conseguiu. Porque chegou um ponto que a gente acreditava que não ia conseguir nem isso, de verdade. Foi muito preocupante pra gente. A última semana, então, foi até emocionalmente exaustivo pra gente. E daí hoje, então, vocês tiveram, me corrija se eu falar algum termo errado, porque quando começa os termos jurídicos eu fico confuso, mas teve o parecer final da comissão, e daí foi tentado Isso. a votação em regime de urgência, e daí aí para plenária para ser votada, é isso? E daí acabou não sendo feita, né? A votação vai ser terça que vem, é isso? Falei tudo corretamente? Falou tudo corretamente. O texto foi votado na comissão, foi aprovado, e foi aprovado direto, assim. Os senadores tiveram que fazer um acordo para esse texto ser aprovado. Era para isso ter acontecido na terça-feira. Só que não teve acordo. E justamente não teve acordo em 2 pontos. E são 2 pontos muito preocupantes. Primeiro ponto, direitos autorais. E o segundo ponto, integridade da informação. E integridade da informação, a gente está falando de manter a informação íntegra, verdadeira. Ou seja, a gente está mexendo com fake news, combatendo fake news. Então, teve um grande problema ali que alguns senadores não chegaram num acordo para fazer essa votação. Falaram que não iam votar com isso no texto e etc. Então, teve que voltar ali para os senadores sentarem, conversarem. Essas outras partes do texto sobre integridade da informação e redes sociais, né, que são as plataformas digitais, saíram do texto, então isso é grave, isso é realmente grave. Mas foi o acordo que teve que ser feito para isso ser aprovado. Por um lado, a comunidade, obviamente, a gente fica feliz porque preservaram os direitos autorais, mas como cidadãos que podem ser afetados ainda por essas outras partes, a gente ainda acha preocupante. E aí hoje foi votado, seria votado também no plenário na parte da tarde, só que os senadores começaram a pedir tempo para ler o projeto de lei. Eles começaram a pedir a palavra para falar que precisavam ler esse projeto de lei. E aí teve toda aquela discussão de, poxa, a gente está discutindo isso há 400 dias, se você queria saber, por que você não foi lá na comissão, por que não pegou o relatório e não leu? O próprio Eduardo Gomes, relator, Carlos Viana, presidente da comissão, falaram isso, mas acabaram deixando para votar na terça-feira, então o plenário ainda não saiu exatamente a ordem do dia de terça-feira, mas muito provavelmente estará na ordem do dia de terça-feira, e nós já temos 24 emendas de plenário, ou seja, 24 pedidos de alteração desse texto, que foi votado hoje. Esses pedidos falam de direitos autorais, falam de integridade da informação,
falam de plataformas digitais, são pontos que continuam sendo atacados, que querem tirar do texto a qualquer custo. E o mais engraçado é que são emendas justamente apresentadas por pessoas que chegaram e falaram que precisavam de mais tempo para ler o texto, mas Claro. em 30 minutos já estavam apresentando lá emendas, e não uma, 20. E uma pergunta também, porque eu lembro que eu dei uma olhada no texto no geral, mas se tirar essas duas coisas, sobra muita coisa do texto, porque eu sei que ele tem muito uma questão de princípios, ele tem uma questão de que eu acho que tem é mais sobre como vai ter que, talvez a NPD, olhar essas coisas, assim. Eu sei que já desidrataram muito a que tu falou, a questão dos trabalhadores, tinha uma sessão toda para tentar garantir um pouco de garantir reposicionamento, garantir que não ia haver layoffs, né, demissões em massa de trabalhadores por causa do uso dessas tecnologias, mas então, assim, tipo, se mexessem no tirar os direitos autorais e esqueci outra coisa, enfim, o que ia sobrar nessa PL? Sobra muito pouco, porque eles também mexeram em classificação de risco, por exemplo. A gente sobraria a parte principiológica, mas a parte principiológica ela não são regras específicas de como as coisas devem ser feitas, então é muito fácil você ali arrumar um jeitinho. O texto ele está sendo esvaziado. Corre o risco de no final ser aprovado um texto, então vai ter um PL, só que o que esse PL quer dizer na prática? Não muita coisa. E esse é um medo das instituições envolvidas nessa discussão. Esse esvaziamento que vem acontecendo, às vezes não ocorre nem com um grande pedido de alteração, né? Porque às vezes eu imagino que vocês ficam pensando que são documentos enormes, com pedidos de alterar muita coisa do texto. Mas às vezes uma simples troca de palavra causa um problema no texto de tirar todo o sentido daquilo ali. Então, por exemplo, se eu tenho uma emenda ali propondo que não é a NPD que vai fiscalizar, mas as autoridades setoriais, eu basicamente estou dizendo que a Big Tech vai fiscalizar a Big Tech. Uhum. Mas eu tenho um grande esvaziamento do texto. E eu alterei um termo. E isso muda o PL inteiro. Eu senti que a gente baixou um pouco baixou um pouco o clima aqui, porque a gente fica um pouco deprimido de acompanhar por tanto tempo isso, né? A gente estava até falando que eu acho que é uma coisa que é difícil no movimento, que é manter as pessoas engajadas, porque no início teve um engajamento muito grande, só que a gente vai começando a levar porrada disso, vai acontecendo essas coisas, e eu acho que as pessoas vão, não é perdendo interesse, mas é que é difícil manter esse trabalho que vocês estão fazendo. Então eu queria perguntar duas coisas sobre isso, né? A primeira, na realidade, é eu sei que vocês vão se mobilizar para terça-feira, né? Então, chamar o pessoal aí para terça-feira da semana que vem, que vai ser dia... Deixa eu só ver aqui rapidamente. É dia 10, tá? De dezembro. Eu vou tentar, esse vídeo aqui vai sair segunda-feira no canal, tá? Então vai dar tempo, eu acho que inclusive o pessoal vai ficar sabendo disso. Mas daí, assim, eu vou fazer uma pergunta pra gente explorar umas coisas um pouco diferentes aqui. O pessoal que segue o canal sabe que, assim, embora eu reconheça a importância dos direitos autorais para os artistas, eu meio que falo assim, geralmente o direito autoral ele serve para tu pegar o pequenininho que fez uma coisa errada, porque a gente acabou de descrever aqui o caso que as Big Techs meio que ignoram o direito autoral, até dar problema, e daí quando dá problema elas de repente podem ser processadas, até ganhar o processo, deixar em litigação isso aí e tal. Então o que eu queria pensar é um pouco assim, ok, a gente está lutando por coisas muito pequenas, a gente está lutando dentro da lei e a gente tem essas, digamos, desilusões aqui com a coisa. Então, qual é que seria, assim, digamos, os objetivos um pouco maiores do movimento? O que vocês estão vislumbrando para os artistas? O que vocês gostariam numa legislação sobre IA que os artistas, né, gostariam? Não sei se vocês têm tudo isso definido, mas a gente podia discutir um pouquinho mais sobre isso. Mas também já queria dizer que é importante demais essa luta que vocês estão fazendo, porque é nessa luta, é no entender que vocês estão mobilizando essas pessoas que eu estou vendo que fazem parte do movimento, que estão aqui no chat, que eu vejo sempre engajando lá, para se reconhecerem como profissão, que nem tu disse, para se reconhecerem na luta política, e vai ser outras PLs no futuro, vai ter outros desafios e outras classes que vão estar precisando de ajuda, inclusive talvez a minha de programação no futuro, nós passamos por uma coisa muito parecida e eu tenho certeza que eles vão acordar. Então eu queria saber assim, qual seria a pauta um pouco maior do movimento máxima e tal, e talvez fazer um chamado para as pessoas se organizarem para as próximas lutas que vocês têm, porque eu acho que é isso que é importante. O dia a dia da luta de vocês tem sido muito importante.
Nossa, isso que você disse tem muitas camadas. Eu vou tentar ser o mais sucinta que eu puder. Desculpe. Mas, primeiro sobre o desânimo. O desânimo bate. Eu vou ser bem sincera. Sexta-feira, por exemplo, depois da votação de quinta, quando a gente recebeu a notícia dos lobistas estarem tentando tirar a remuneração, eu cheguei a chorar de raiva. E, obviamente, eu não fui a única pessoa. Todo mundo que tá ali tem seu momento de raiva, seu momento de choro, seu momento de tristeza. Mas a gente tem muito em mente que é isso que eles querem. Porque para eles, quanto mais tempo ficar sem regulação, melhor. Então, quanto mais tempo isso cozinhar, melhor. A gente não pode desmobilizar, porque desmobilizar é dar a eles o que eles querem, que é a nossa desistência. Então, ter ciência disso move muito a gente. A gente sabe que não pode desistir, que desistir é dar a vitória para eles. E mesmo que a gente tenha que começar um PL novo do zero, que a gente tenha que ir atrás de um outro deputado, um outro senador e começar um PL novo do zero falando só de direitos autorais, a gente não vai desistir. A gente vai atrás disso até o fim. Para isso é muito importante que a gente tenha, obviamente, os artistas conhecidos como uma classe trabalhadora. Então, o projeto que a gente toca em paralelo é isso. Nós chegamos a fazer um censo para poder apresentar para o Ministério do Trabalho, para o Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura, aliás, tem sido o grande aliado da unidade, tem recebido a gente muito bem, tem ajudado em tudo que é possível. Mas a gente tem esse censo para poder apresentar e tentar fazer a regulamentação da classe. Então, a gente tem essa luta em paralelo que move a gente e traz mais pessoas também, né? Porque às vezes as pessoas não se ligam da prejudicialidade da inteligência artificial, mas têm um interesse na regulamentação da classe, então ela chega por esse caminho, mas aí acaba ficando, acaba vendo, aprendendo e se engaja nas outras lutas. Deixa eu lembrar o que mais você tinha dito. É por aí, porque eu queria saber, assim, quais são os horizontes, assim, um pouco maior, porque, que nem tu disse, às vezes não vai conseguir tudo nessa pele, mas então a gente vai ter que ter a próxima. Mas daí vocês vão estar, né, guiados por algumas coisas um pouco maior. Acho que uma coisa que eu ia adicionar também, que eu gosto muito do movimento de vocês, porque esse cerne da união, que já tem várias pessoas diferentes aí, vocês estão fazendo uma coisa que eu tô vendo que a classe trabalhadora no Brasil precisa como um geral. A gente tem que reconhecer que os problemas não são só um, tá? Então, tem se falado muito do movimento 6 por 1 agora. É uma pauta que, né, engajou muito e ela toca vários trabalhadores que até, talvez, eu não sei se tu pode me dizer, mas os artistas digitais não têm tanto contato com, por exemplo, trabalhadores que estão numa escala de supermercado, de shopping, né, que call center, essas coisas. Porém, essa pauta da precarização do trabalho deles, ela intersecta com a pauta que vocês estão trazendo em vários pontos, na realidade, né? Para mim é a mesma pauta. E às vezes a gente fica muito também, assim, no que cada um tá fazendo, a minha é mais importante, sabe? O meu movimento aqui é o único que vocês têm que falar, mas que nem acho que o Chua falou ali no chat, ele disse, eventualmente tem que virar a UNIDA, que é a União Democrática de Artistas. Todos os artistas, e eu acho que faz sentido, eu vejo, que nem eu disse, a minha profissão, que é desenvolvimento de software, eu vejo isso avançando na nossa área, por incrível que pareça, a geração de texto foi, digamos, precarizada um pouquinho depois, talvez, da geração de imagens e de voz, que eu acho que os artistas têm sofrido muito com isso, nosso trabalho também está sendo roubado, e os entregadores de aplicativo, por exemplo, que a tecnologia tem uma maneira totalmente diferente de precarizar o trabalho dessa classe, e eu sinto que o que é legal o trabalho de vocês e que eu gostaria de ver se desenvolver mais é isso, da gente tentar intersectar mais essas pautas que no final são muito parecidas, porque as PLs vão vir e vão, a gente perde muitas vezes, né, não consegue o que a gente quer, mas a gente tem que estar sempre encarando a próxima, e eu acho que no trabalho de fazer isso, vocês estão formando pessoas politicamente que vão continuar se engajando nessas pautas, né, é isso que eu sinto mais ou menos. Você falou dos desenvolvedores. Os desenvolvedores já vêm sendo muito afetados. E a gente tem algumas pessoas que trabalham com programação na unidade. Eu queria até fazer um convite para quem está aqui e é desenvolvedor para vir por unidade.
Porque a gente precisa muito dessas pessoas. O PL 2338, ele tem uma linguagem muito técnica por falar de tecnologia. Eu, por exemplo, sou advogada. Ok, eu sirvo por unidade pela questão jurídica. Só que eu também preciso de um apoio técnico. Então, a gente tem no setor de pesquisa esses programadores, desenvolvedores que nos ajudam a entender. Então, nós fazemos reuniões de pesquisa com jurídico para a gente sentar e analisar esse projeto de lei juntos, olhando os dois aspectos. Porque não é só um e não é outro. Esses dois aspectos, eles se complementam. E já falando agora do que você falou da questão trabalhista. A pauta trabalhista, ela é muito difícil de ser colocada em debate. Porque aí a gente já vai entrar em outros problemas, né? A gente tem o problema do trabalho excessivo, e aí quando você tá cansado, você não tem força para lutar pelo que precisa. Você tem a questão, muitas vezes, de não ter acesso à saúde, então isso também te deixa mais fraco e desanimado e menos saudável para lutar pelo que precisa. Educação, sempre batendo nessa tecla de educação, porque muitas vezes você não se dá noção você tem noção de que você é precarizado, de que você não tem direitos. Então, por isso que ela é uma pauta muito difícil de ser abordada. Muitas vezes as pessoas não têm realmente noção de como elas são afetadas e de como elas poderiam mudar. Se eu não sei os meus direitos e se eu não sei quais poderiam ser os meus direitos, eu não tenho como lutar por eles. E aí, no 6 por 1, a gente vê esse engajamento todo. E eu tenho um medo muito grande de que aconteça com 6 por 1 isso de se perder uma batalha, achar que perdeu a guerra e a coisa desmobilizar. Não pelo pessoal que tá tocando. Eu não acredito que isso vai acontecer com a Erika Hilton ou com o pessoal do VAT, mas eu tenho medo que isso aconteça com a base, com a classe trabalhadora. Porque é aquilo que você estava falando, é muito difícil continuar lutando e tá ali, levando palada, sabe? É muito difícil. Então, eu tenho um certo medo de que isso aconteça, de que haja uma desmobilização. E isso não pode acontecer. Mesmo que se perca o 6 por 1, existem outras batalhas que precisam ser lutadas pelo trabalhador. E eu acho que agora que as pessoas voltaram a olhar para si como trabalhadores e voltaram a se entender como um grupo, não sou eu, trabalhador da cultura, um criativo, não sou eu, um advogado, não sou eu, um psicólogo, não sou eu, um programador, desenvolvedor. Todo mundo é a mesma coisa que o trabalhador. A gente não pode perder isso. A gente tem que manter. Porque existem milhões de pautas que são específicas, mas também existem milhões de pautas que são transversais. Por exemplo, a demissão em massa do PL 2338. Ele não atinge tanto artistas. Muitos artistas, a maioria talvez, faça freela ou atue como PJ. Então ela acaba sendo uma pauta muito mais para outras profissões. Mas Agências, ela é né? importante. Eu fico pensando em Sim. agências, vários profissionais que daí provavelmente vão ser precarizados nesse sistema das IAs, né? E assim, a inteligência artificial, ela pega muita coisa. Então, é um tema difícil de falar. Ela pega direito autoral, ela pega trabalho, mas ela pega também meio ambiente, ela pega criança e adolescente, que está muito vulnerável a isso. Tem a questão que eu falei que saiu do texto, né, da integridade da informação, que abrange fake news. Tem muita coisa. Então é um tema difícil de falar, e justamente pelo que eu disse, de ser um tema muito técnico, a gente acaba precisando traduzir muita coisa para que a sociedade entenda o que a gente está falando. E que eu não estou chamando ninguém de burro. Eu mesma, eu fui negacionista de IA por um tempo, achava que isso nunca ia chegar. E eu só consigo entender hoje em dia a parte técnica profundamente por causa do trabalho do grupo de pesquisa do Unidade, que pegou na minha mão e me levou. Na minha mão e das outras pessoas do jurídico. Tem uma outra pessoa do jurídico que ela até brinca, falando: ai, nossa, quando o pessoal começava a falar de coisa de tecnologia, a minha cabeça eram só dois macaquinhos batendo o prato, porque realmente, assim, é um outro mundo pra gente do direito. E então a gente precisa muito de pessoas que falem disso tecnicamente para lutar isso com a gente.
Eu ia dizer, a gente que é técnico, a gente também sente a mesma coisa quando vocês mostram um juridiquês bem pesado pra gente. Até por isso que eu tava dizendo, deixa eu não falar as coisas erradas. É tipo uma linguagem de programação da lei, assim, é bem difícil pra gente. Então o sentimento é mútuo e eu acho que é por isso que é importante essa troca. Porque uma coisa que tu tava falando, assim, as pautas, elas são diversas, mas é exatamente isso que a gente tem que entender. Abraçar a classe trabalhadora, não existe um trabalhador metafórico. Às vezes eu sou muito criticado aqui, porque, tipo, você não está falando do que todo trabalhador quer, vocês ficam excluindo pessoas das pautas, você fica politizando, não sei o que, o trabalhador quer saber da escala 6 por 1. E eu digo, gente, a gente está falando de pautas que são análogas ou que conversam com essa em todos os vídeos, né? Aqui no canal a gente meio que só fala de política pela perspectiva da tecnologia. Mas a gente está falando disso todo dia. Se vocês querem abranger toda a classe trabalhadora, vocês têm que abranger todas as pautas da classe trabalhadora. Vocês têm que parar de achar que tem um ranqueamento assim. Claro, né? Tem coisas que estão importantes, estão em voga, tem o momento de agir, mas não existe um ranqueamento de que, assim, essa minha pauta vai ser mais importante que a dos outros, até porque tu disse, teu marido é artista, tu não é artista. Então tu poderia Sim. dizer, isso não me afeta. Só que, obviamente, né, te afeta diretamente, mas afeta pessoas que tu conhece, afeta a sociedade em geral, porque daí isso não é como se a IA chegou e daí começou a aparecer coisas maravilhosas de IA no Brasil e todo mundo tá ficando mais rico, mas os artistas estão prejudicados. Na realidade, é meio que um processo de transferência de renda para as big techs lá de fora, assim. Tem toda uma discussão que a gente faz aqui de colonialismo digital. Então, enfim, sempre chamar atenção pro pessoal que é isso, a importância dessa pauta, que por que eu tô gastando tanto tempo em todos os vídeos e fazendo essa entrevista para falar de uma coisa se eu nem sou um artista digital, se o pessoal aqui fala de desenvolvimento de software, porque pessoal é a mesma pauta, é a mesma coisa, e vocês vão estar lutando do nosso lado quando estiver acontecendo O... o análogo com outras classes, eu tenho certeza, vocês são pessoas de fé no movimento. Mas isso de ficar pensando, essa pauta não é da minha classe trabalhadora, é, além de egoísta, meio burro às vezes. Porque, por exemplo, a gente está tendo aqui no Rio, atualmente, essa semana, um problema com o prefeito, Eduardo Paes. Ele quer aumentar a carga horária dos professores sem aumentar proporcionalmente o salário. Isso não é um problema dos professores, isso é um problema da sociedade. Porque se eu aumento a carga de trabalho para uma classe trabalhadora, eu, consequentemente, gero problemas para essa classe trabalhadora. Eu vou gerar um burnout, eu vou gerar problemas psicológicos, problemas de saúde por ficar muito tempo em pé, vai ter varize. Você vai falar mais e aí vai ter um problema de voz, vai escrever mais, vai ter uma tendinite, e isso gera gasto para o SUS. Se gera gasto para o SUS, de onde vem esse dinheiro do SUS? Vai ter que aumentar a arrecadação? Você vai ter que aumentar a arrecadação. Como a gente resolve isso dentro da economia, do Estado? Ou vai ter que. Ou isso vai aumentar e vai até para a economia do país? E os Então, filhos de quem uma estão na coisa vai escola, puxando né? a outra. E a escola vai aos teus Exato! filhos. Se a qualidade do ensino diminui, eu tô falando da qualidade do ensino que os meus filhos vão ter. E o tempo todo aqui a gente tá batendo na tecla de como educação é uma coisa importante, inclusive para a segurança das pessoas. Então, se eu tenho uma qualidade pior do ensino do meu filho, isso me afeta. Mesmo que não seja meu filho, mesmo que eu não queira ter filhos, se eu tenho uma qualidade de ensino pior, também são pessoas que muitas vezes eu vou contratar e vão para o meu escritório, vão ter um ensino pior, e aí vão fazer um trabalho pior, e pessoas que vão conviver comigo em sociedade e que vão ter um ensino pior, não vão conseguir lutar pelos seus direitos também. E na questão da inteligência artificial, isso não é tão setorizado, então o problema é muito maior. Se eu tenho a questão da demissão em massa, né? Isso sempre volta, porque isso foi um absurdo ter saído do texto. Sim, sim. Se eu tenho uma demissão em massa, eu tenho muitas pessoas desempregadas. Essas pessoas vão fazer o quê? Vão pro seguro-desemprego, muitas vezes vão sacar o FGTS. E quando isso acabar? E isso, obviamente, considerando as pessoas que pagam o INSS. As pessoas que não pagam o INSS, a situação ali já é precária no primeiro dia de desemprego. Acabou o dinheiro. Quando o dinheiro acaba,
Como é que você vai pagar o aluguel? Como é que você vai pagar a luz? Então você vai ser despejado. Você vai para casa de alguém morar de favor? Você vai pra rua? Se você vai pra rua, você vai passar fome? Se você vai passar fome, você vai roubar? Vai ser cooptado pelo tráfico? E como é que fica a saúde dessa pessoa? Mesmo que ela, sei lá, vou voltar pra casa dos meus pais. E aí, depressão? O que essa pessoa vai fazer da vida sem conseguir emprego? De novo, a gente bate na tecla de sobrecarga do SUS. Então, é realmente um problema social. Não tem como falar de outro jeito. A gente tá vindo de duas perspectivas diferentes para fazer a mesma crítica, né? Que eu tô tentando dizer para vocês, pessoal, todo mundo é trabalhador, estamos no mesmo barco, e tu está dizendo isso, inclusive, que gera toda uma outros problemas sociais que enfim, o governo diz, no caso do Eduardo Paes, ele diz que está tentando resolver, mas isso gera toda uma sequência de eventos que tem a ver com isso. Eu queria, então, te pedir, Dara, para, de repente, tu deixar umas mensagens pro pessoal. Eu tive mostrando na tela o tempo inteiro aqui o Instagram do Unidade, né? Unidade.br. Tem o Linktree do Unidade aqui também. Então, dê as suas mensagens. E daí, antes, eu só queria mostrar também uma coisa que eu tava pensando. Fazer o jabá da Soberana, né? O coletivo que eu faço parte. Isso é o que a gente tem tentado fazer, sabe? Juntar um pouco essas pautas, porque se vocês forem hoje no nosso Instagram, soberana.tv, ocorreu um erro. Enfim, mas a gente falou sobre a 6x1, a greve da PepsiCo, a gente falou sobre os professores lá no Rio de Janeiro, nós estamos falando sobre os artistas digitais. Eu acho que o papel que a gente tem tentado fazer é fazer essa ponte. Então eu agradeço muito o trabalho que vocês estão fazendo e quero ser, né, camarada de vocês para as próximas batalhas que tiverem, porque eu sei que vocês vão ser nossos camaradas em todas as outras, porque é muito importante essa questão da união que a gente estava falando, né? Então, uma mensagem aí para o pessoal poder engajar com vocês, continuar a luta, se organizar com vocês. A gente está num momento muito crítico. E as empresas têm dinheiro, elas têm pessoas trabalhando para elas, e a gente só tem uns aos outros. Somos nós por nós. É basicamente isso, não tem outra coisa para falar. Somos nós por nós. Então, a gente tem que fazer pressão. A gente tem que mostrar que a gente decide o que vai ser dessa sociedade. Não é um político. O político, ele tá ali como nosso funcionário, ele tá ali para fazer o que a gente quer. A gente tem que mostrar o que a gente quer. Então, se você não pode ser um voluntário da unidade, ou se você não quer, você não tem tempo, você tem muitas formas de poder lutar essa causa. E a principal dela é sim usando as redes sociais, é falando do assunto, é dando visibilidade para esse tema. Toda ajuda é válida. Não existe ajuda pequena, não existe uma ação que não vale a pena. Tudo no estágio que a gente está é válido. Então, eu só queria pedir para que todo mundo faça um pouquinho, para que a gente possa chegar onde a gente quer. Perfeito, então. Então, eu vou te agradecer por ter participado aqui. Eu peço desculpa por não estender muito mais o papo. Eu que agradeço pelo espaço. Foi realmente muito bom estar aqui e poder falar tudo isso. Fico feliz. Eu não sei se tu geralmente tem conseguido espaços para falar tanto assim, né? Porque eu vi tu em algumas participações e outras coisas, eu vi tu correndo lá para falar as coisas. Então espero que tenha sido legal, tenha conseguido falar tudo que precisava. É realmente bem melhor quando a gente tem um tempo maior, porque é um assunto complexo, não adianta. Assim, a gente precisa de um tempo para poder amaciar ali, desenvolver o tema melhor. Agradecer então a Idara, todo mundo da unidade que estavam aí em peso no chat, né? O Carlos, que eu já estava falando pro pessoal antes, que toda vez que tem um BO lá, ele já manda, fica ligado aí nisso, e eu adoro receber os updates ali. Então, muito obrigado, agradeço a vocês e eu já vou fechando a live aqui. Tchau, pessoal. Boa noite. Terça-feira que vem tem mais movimentação da unidade.